Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa live, cheio de energia, para que a sua empresa possa se desenvolver. Hoje é quinta-feira, hoje o dia estava um pouquinho mais frio, mas agora o sol já está nascendo. Todo mundo animado? Vamos chamar os amigos, vamos participar. Hoje nós vamos falar sobre experiência do cliente, alguns casos de sucesso, exemplos e uma ferramenta única criada pela Atitude Empresarial, os 5 E's do sucesso no que diz respeito à experiência do cliente. Você vai conhecer essa nova ferramenta da Atitude Empresarial com exclusividade aqui no nosso Instagram. Aproveite, convide os amigos, venha participar. Vamos chamar a turma. Bora participar, pessoal. Em instantes, vamos falar com você que está ligado aqui na Atitude Empresarial, sobre experiência do cliente. E hoje uma novidade, criamos uma ferramenta 5 E's do sucesso na experiência do cliente. Não deixe de participar e de conferir. Aproveito esse momento para convidar você para estar curtindo, estar seguindo a Atitude Empresarial, conhecer os nossos canais, também no Instagram, que a gente está aqui, mas sobretudo no YouTube. Vem muita novidade, vem uma virada empreendedora fantástica. Fique ligado, porque a Atitude Empresarial quer compartilhar conhecimento de qualidade para o crescimento da sua empresa, do seu negócio. Sejam todos bem-vindos, bora participar, pessoal. Vamos chegando, vamos convidar, vamos chamar os nossos seguidores para que a gente possa transformar os resultados nessa terça-feira que estava bem fria, mas agora o solzinho está saindo. Bora lá, pessoal, bora começar mais um dia, mais uma oportunidade de nós podermos nos conectar, para que possamos realmente fazer a diferença, para que possamos pensar em outras formas de gerir o nosso negócio. Acho que isso é muito importante. Queria fazer uma retrospectiva com você que está sempre acompanhando aí as nossas lives. Semana que vem tem mais. Vamos divulgar aí a nossa programação, vamos ter alguns convidados, então é sempre importante essa troca de experiência. Vamos rever esse horário, algumas pessoas estão solicitando para que a gente possa fazer uma alteração por causa do horário, então a gente vai anunciar, fique ligado, para você estar sempre participando conosco. Eu queria fazer uma breve retrospectiva com você. Nós começamos a semana, na segunda-feira, falando sobre vendas. E para essa definição que a gente está trazendo esse desafio de, em apenas uma palavra, trazer uma definição que realmente seja importante e que traga o benefício, que você entenda realmente o significado de cada uma dessas palavras, nós começamos a semana falando sobre vendas e, na nossa opinião, nos nossos trabalhos, vender é surpreender o cliente. Vender é surpreender o cliente. Na terça falamos sobre atendimento ao cliente. E atender é se relacionar. Na quarta, ontem falamos sobre engajamento. Tanto o engajamento interno, o endomarketing, como o engajamento das mídias sociais. E aí tem uma palavrinha muito importante, que é aproximar, estar próximo. E hoje o desafio é falar sobre experiência do cliente. E o que vem a ser experiência do cliente? Na minha opinião, nos nossos trabalhos, e o que eu proponho para as empresas que estão sempre ligadas conosco, é que experiência do cliente, essa palavra tem muito a ver com sentimento, com sensação. Experiência é a sensação. Qual que é a sensação vivida hoje pelo cliente que está consumindo o seu produto ou o seu serviço?
Quais são as estratégias que você tem feito para que você possa realmente estimular a relação desses clientes, estimular uma relação de troca entre empresa e cliente. E quando a gente fala de experiência, né? Qual foi a experiência que ele teve ao consumir o seu produto? A experiência vai ajudar demais a trabalhar o valor do seu produto, não o preço, não o preço. Às vezes a gente fica muito focado em promoção, em diminuir o nosso valor, né, porque os concorrentes estão fazendo, e aí a gente faz aquela pergunta-chave: qual é a sua entrega? O que de diferente você tem feito para se posicionar no mercado? Qual é a posição da sua marca, da sua empresa? Qual é a postura, né? A postura da sua empresa. Costumo lembrar a todos os amigos que atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. Olha que bacana. Anota isso aí. Atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. E Felipe, o que isso tem a ver? O que isso significa? Significa que nós estamos sempre relacionando pessoas com pessoas. Por isso, nós iniciamos a semana falando de vendas, de atendimento, de engajamento, para chegarmos na experiência do cliente. Tudo está interligado, tudo está conectado. A minha empresa tem que ter estratégia para todos esses fatores, para que ela possa ter sucesso. E como você tem integrado todos esses elos da sua empresa? Se nós fizermos uma analogia, eu faço uma analogia com uma locomotiva. Aliás, tem uma dinâmica nas nossas palestras que é fantástico da locomotiva. A gente transforma qualquer ambiente em uma grande locomotiva do sucesso. Mas aqui, fazendo você parar para analisar, para pensar um pouquinho. A locomotiva da sua empresa, se nós colocarmos cada um desses segmentos, desses setores que você tem que ter na sua empresa, como sendo um vagão, será que todos estão indo na mesma direção? Ou será que está havendo divergência? E aí o que acontece? A sua locomotiva tomba. Porque, como eu sempre falo, toda empresa tem uma meta, tem um objetivo, tem um propósito. Qual que é a sua meta dessa quinta-feira? Qual que é a sua meta desse final de semana? O que você quer alcançar? E aí, se a gente faz essa analogia para a locomotiva sai de uma estação A e vai para o ponto B, né? Vai sempre evoluindo. E você, a sua empresa está evoluindo? Está crescendo? E essa sinergia, essa conexão acaba por nos ajudar a enxergar a estratégia correta. A estratégia correta que eu tenho que ter no meu negócio. Então pensem sempre como um vagão, né? O primeiro vagão, time de vendas. Segundo vagão, atendimento. Terceiro vagão, engajamento. Quarto, experiência do cliente. E que você possa traçar a sua linha mestra de desenvolvimento para que você possa chegar na próxima estação. E você, está conseguindo chegar nas estações que você imaginava? Uma outra analogia que a gente pode fazer, e é uma pergunta que eu sempre faço aos meus clientes: qual é o seu Everest? Anote também essa dica, essa pergunta: qual é o seu Everest? Para cada um de nós temos um Everest. E como que vai ser a subida? Como que eu vou escalar essa montanha que é a mais desafiadora do mundo? E ser empresário hoje é ser uma pessoa que gosta de desafios, que acredita que pode vencer todas as barreiras, superar os muros, porque não existe uma profissão mais complexa e mais difícil nos dias de hoje de que ser empresário, de que empreender no nosso país. E por isso que eu falo que todos os empresários têm um Everest à sua frente. E o que vai ser diferente? O que vai balizar o sucesso ou não? As suas atitudes. E aí, quando a gente traz essa conexão de vender, atender, engajar e pensar na expectativa do cliente, na experiência, no sentimento que o cliente tem, isso é fundamental. Mais uma vez eu trago a dica que eu trouxe na segunda-feira.
Para trabalhar bem a experiência do cliente, trabalhe sempre os 5 sentidos que nós temos. Aguce o seu cliente, desperte a atenção, desperte o interesse e faça essa pergunta para você mesmo: o que eu posso fazer de diferente? Quais foram as experiências que deram certo? Quais foram as experiências que não tiveram sucesso? Quando a gente fala de experiência, nós precisamos testar. E você, tem testado alguma coisa diferente? Tem feito algo diferente para chamar a atenção, para ganhar uma mídia espontânea, para que as pessoas possam falar de você? Como eu falei com você, nós temos 3 formas de divulgar a nossa empresa. Quais são as 3 formas, Felipe? Sou eu promovendo o meu negócio? São os meus clientes falando por mim? Ou melhor, são as pessoas comprovando que aquilo que eu faço gera resultado? E hoje, se você ligar para o seu cliente, será que ele fala por você? Será o que ele fala? Será que você vai ficar no achismo ou você vai tentar buscar essa resposta? Porque dentro dessa resposta existem várias dicas para o crescimento do seu negócio. Converse mais com o seu cliente. Busque essa interação. A cada momento que eu busco essa interação, maiores são as chances para que o meu negócio possa se desenvolver. Então, pessoal, falando especificamente de experiência do cliente, não existe mais nada mais atual do que se trabalhar a experiência, a expectativa. E aqui eu queria trazer a fórmula que eu prometi para vocês. A fórmula dos 5 S do sucesso na experiência do cliente. Vamos nela? O primeiro E. Qual que será o primeiro E que eu vou falar com vocês? O primeiro E vai ser de experiência. O segundo E, qual que vai ser? De experiência eu passo para expectativa. Olha só, eu tenho uma experiência para o meu cliente, eu gero uma expectativa nele, para gerar o quê? Um engajamento. E aí esse engajamento pode ser positivo ou negativo. Como que está o seu engajamento? Olha como é um ciclo, olha como faz sentido. Eu começo falando da experiência, interligo e faço a conexão com a expectativa que eu tenho ao consumir esse produto ou não, ou ir à sua loja, ou ir ao seu site, ou ir ao seu Instagram, certo? E passo para o engajamento, que aí pode ser positivo ou negativo. E isso vai gerar o que, pessoal? Efeito. Qual que é o efeito que a experiência do cliente pode gerar no seu negócio? É um efeito positivo ou efeito negativo? Deixa eu contar para você uma experiência que eu tive num hotel uma vez. Quando a gente fala de hotel, a gente sempre pensa, né, nos resorts, hotéis 5 estrelas, mas a melhor experiência que eu tive com relação à hospedagem foi num hotel pequeno, na cidade aqui de Minas Gerais, de Carandaí. Foi uma experiência fantástica. Eu cheguei por volta de 6 horas, estava vindo de uma viagem. Ao chegar, o recepcionista percebeu que eu estava cansado, que eu tinha dirigido muito. Ele, mesmo atendendo uma pessoa, ele pediu um minutinho, veio até mim e falou: Felipe, você pode acessar o seu quarto, daqui a pouco você volta para fazer sua ficha, eu entregar o papel, estou te entregando o papel aqui, leva para o seu quarto. Falei, pô, já me surpreendeu, né? Não tem nada pior que você chegar cansado no hotel, ficar esperando horas e horas para preencher aqueles documentos. Olha só, a pessoa já teve a proatividade de entregar a ficha, me mandar para o quarto, tá? No trajeto que eu fui fazer, era um hotel de 3 andares, logo em seguida tinha uma mesa caprichada, com um cafezinho quentinho, tinha uma água de coco geladinha, e era gratuito, era para receber, era para falar, que bom que você está aqui conosco. E aí, cheguei no quarto, passaram-se 5 minutos, o atendente ligou para mim, perguntou se a ficha já estava pronta, se ele podia pegar. Eu já estava com reserva no hotel, ele já tinha os meus dados, já estava pago. Por que eu tenho que enfrentar aquela fila? Né? Eu começo a entender quais são os passos do meu cliente. Isso é importante a gente verificar. E aí, pessoal, passaram-se 30 minutos, mais uma ligação. Ele queria me apresentar a cidade, por telefone mesmo, falando qual que era
o número de habitantes daquela cidade, o que tinha, que no hotel ele não tinha restaurante, mas que ele poderia pedir para mim uma pizza, um hambúrguer, ou alguma coisa mais light, né? Já que eu estou numa dieta pesada aí, alguma salada. Então, assim, ele ofereceu naquele momento. Olha só a experiência que eu tive. Ele antecipou os meus desejos. Ele antecipou as minhas vontades. Perguntou se eu queria que o serviço de despertador acordasse no dia seguinte. E para meu espanto, no dia seguinte, eu pedi para me acordar às 7 horas da manhã. 5 para 7 ele ligou. Me falou a temperatura, falou que estava chovendo na cidade e para que eu não me preocupasse, que dentro do guarda-roupa tinha uma sombrinha e que essa sombrinha eu podia utilizá-la, podia levar comigo. Se eu não fosse voltar no hotel, seria um presente. Mas se eu voltasse, que eu pudesse devolver, porque outras pessoas podiam usar. Quando eu peguei aquele guarda-chuva, aquela sombrinha, estava com uma marca de um parceiro dele. Olha como é que é tudo integrado. Olha quando a gente pensa estrategicamente, quando a gente quer dar um passo e a gente envolve todo mundo, tudo fica melhor. E isso me marcou profundamente essa experiência. Era um hotel de uma cidade pequena, não era o hotel com a maior condição, não era o hotel com os melhores entretenimentos, mas a experiência, o contato pessoal, as pessoas valeram demais naquele momento. E você? Qual a história marcante você tem transformado na vida do seu cliente? Quem pode te contar? Quem pode contar histórias de algum atendimento da sua empresa? Busque essa essência. Isso é um material fantástico para você divulgar aqui no Instagram, para você receber o engajamento das pessoas. Tudo hoje se conecta, tudo está integrado. E eu acho que é importante a gente analisar. Mais um exemplo que eu gosto de sempre falar com as pessoas sobre a experiência do cliente. Num dos treinamentos de vendas que nós aplicamos, eu fiz uma dinâmica. Sabe qual que era a dinâmica? Eles iriam nas padarias, eu dava o dinheiro, eles iam comprar o picolé e deixar o picolé cair no chão. Quando o picolé caísse no chão, eu queria que eles observassem qual seria a reação do dono, do gerente ou do funcionário. Pessoal, nós somos em 10 padarias. Isso eu fiz em várias cidades. 90% dos casos não houve a devolução do produto. A pessoa que estava na padaria não ofereceu um picolé novo porque caiu no chão. 90%. Mas quando perguntamos ao proprietário se na padaria dele, se você estiver tomando um picolé, o picolé cair no chão, se a empresa dele dá outra, ele fala dor. Mas na prática é bem diferente. Você sabia que no McDonald's, se você derrubar a bandeja, na mesma hora você recebe o mesmo lanche? Você sabia disso? É claro que eles não ficam divulgando, mas se você tiver lá, caiu, você já fica constrangido, né? Às vezes você escorregou, caiu aquela bandeja. Na mesma hora vem um funcionário do McDonald's, te entrega o mesmo produto, sem questionar se foi de propósito, se não foi. Tem um exemplo bacana do Salsa e Parrilla, que é um restaurante referência em Juiz de Fora. Eu tive o privilégio de prestar alguns treinamentos para eles, e lá eu presenciei. O prato caiu da mão, estava muito cheio o restaurante, quebrou o prato, né? A pessoa fica sem graça. Na mesma hora a pessoa pegou um prato, levou a bandeja e falou, pode se servir à vontade. Isso é por conta da casa. E você está preparado? Você prepara os seus colaboradores para tomarem a atitude na hora certa, para terem autonomia naquele momento? Ou ele tem que ligar para você e falar, o cliente deixou cair aqui o produto, quebrou, nós vamos cobrar dele o produto? Gente do céu, vivemos a era da experiência. Eu tenho um caso também de experiência do cliente, porque em vários cursos que a gente faz, a gente sempre ouve falar da Apple, né? Que a Apple é isso, a Apple faz isso, faz aquilo. Mas eu tive uma experiência muito negativa na Apple de Nova York, né? Primeiro que eu estava na expectativa de visitar aquela loja, né? Que é toda, parece uma pirâmide de vidro. Para minha surpresa, estava em obra, estava fechada, eles estavam funcionando ao lado. E eles prometiam ser 24 horas. Por isso, fui por volta de meia-noite na loja, tinha uma encomenda de um parente, ele tinha me dado em dinheiro. Quando eu cheguei, para minha surpresa, a vendedora, sem nenhum tipo de empatia, né? Eles falam que em toda loja da Apple, você tem lá disponível pessoas que falam todas as línguas do mundo.
né? A gente tinha uma pessoa que falava espanhol e arranhava o português, né? Eu testei isso. Então, o que aconteceu nesse dia? Eu fui para pagar o produto, ela falou comigo que aquele horário ela só vendia no cartão de crédito. Gente do céu, mas eles não propõem, eles não fazem aí uma divulgação grande? Eu vivenciei isso lá. Fiquei muito decepcionado com a marca, já que é uma marca que eu levava e falava até em outros treinamentos em função de ter lido livros, de ter visto o propósito da empresa. Mas assim, senti aquela questão de você experimentar os produtos. Fiquei muito decepcionado, porque a vendedora e o vendedor foram muito antipáticos, não tiveram essa brasilidade que a gente tem de tentar agradar, de tentar te entender. Acho que isso é importante nos dias de hoje. Mas em contraponto, eu fui na loja da Nintendo também em Nova York, e lá eu vivenciei a era da experiência. Lá eles tinham um museu mostrando a evolução dos videogames. Lá tinha um telão imenso com o jogo do Super Mario Bros. Para você experimentar à vontade. A internet funcionava, todos os funcionários estavam vestidos de personagens. A experiência foi espetacular. Até para eu que não sou muito ligado em videogame, fiquei instigado em querer comprar alguma lembrança, em querer comprar, em querer reviver meus tempos de videogame. Então assim, é muito simples a gente trabalhar a experiência do cliente. Basta se colocar no lugar dele. Basta se colocar no lugar dele. Anota isso. Para eu ter uma experiência positiva na minha empresa, eu preciso me colocar no lugar do meu cliente. E hoje, pessoal, você se coloca no lugar do seu cliente? Você tem escutado o seu cliente? Você tem percebido a reação do seu cliente? Já que na segunda-feira eu falei que vendas é surpreender. E hoje eu falo que a experiência do cliente tem muito a ver com um sentimento, com a sensação. Qual a sensação que eu estou transmitindo para o meu cliente? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para interligar, para conectar? E aí, pessoal, lembrem-se sempre que o mundo digital é apenas extensão do mundo físico. Eu consigo fazer ações de entretenimento no meu site, no meu Instagram, no meu Facebook, no Twitter. Em qualquer ferramenta eu consigo fazer. Basta ter o olhar do cliente. E isso, muitas das vezes, eu percebo que os empresários deixam a desejar. Aliás, muitos empreendedores não querem escutar os seus clientes. Eles acham que as coisas não mudam. Eles ainda estão no século passado. Quando você entra em algumas empresas, eu percebo isso. Porque quando a gente vai estudar a experiência do cliente, ela está muito baseada nas startups. Veja o Nubank, quantos casos o Nubank não tem, a Amazon. Mas qual a gente pode citar? A Netflix. Quem já recebeu uma ligação da Netflix? É muito diferente de uma ligação das operadoras de telefone. A forma de falar tem a ver com o que ela quer transmitir. E eu vejo muitas das vezes quando a gente traz isso para a pequena empresa, e eu acredito demais no poder do ponto de venda. Eu acredito que através das redes sociais, o pequeno empresário ganhou uma oportunidade de igualar com o grande. Porque uma grande empresa precisa de um processo muito grande para escutar o cliente, para colocar em prática a experiência do cliente. Agora você, como empresário na sua empresa, você pode inovar, desde que você acredite nisso, desde que você comece a entender qual é o comportamento do seu consumidor. E aí você vai conseguir encantar ele. Para mim, o caso mais interessante é do Rony da Reserva, onde ele conseguiu transformar, o varejo masculino, que já era difícil, uma experiência muito legal. Amanhã eu vou compartilhar com vocês alguns desses exemplos que eu aprendi com o próprio Rony, assistindo a 2 palestras presencialmente, fazendo um curso com ele. Então a gente pôde aprender essa visão. E está muito ligado nessa questão de quê? De querer enxergar o seu cliente da forma correta. Quantas vezes o cliente te deu uma crítica e você não quis escutar? Você achou que você já dominava o mercado, que você não precisava daquele feedback. Gente, feedback é tão positivo. Às vezes o cliente te dá consultoria de graça. Basta você o quê? Começar a escutar. Escute, troque ideia.
Incentive a sua equipe a colaborar com você. O que a sua equipe está falando com você? Mesmo que você tenha uma pessoa só trabalhando com você, ela tem um sentimento ali. No telefone, faça ligações. E aí, para resumir a nossa conversa, para falar para vocês sobre como implementar realmente uma experiência positiva do cliente, seja proativo. Seja proativo. Teste bastante. Teste muito. Quanto mais você testar, melhores são as chances de você criar uma experiência única. O Rony foi isso da reserva. Ele conseguiu transformar um produto chato na melhor hora do homem de ir ao shopping. Por quê ele fez isso? Porque ele entendeu que muitos homens não gostam de ir ao shopping e que precisavam ter um espaço para eles. O que a reserva fez? Se posicionou. Aqui você tem cerveja, aqui você tem sinuca, aqui você tem Wi-Fi. Gente do céu, você vai na padaria hoje, as pessoas não sabem a senha do Wi-Fi. E aonde as pessoas fazem reunião hoje, pessoal? Cada vez mais a gente está no home office, que veio para ficar. As pessoas vão sempre agendar numa padaria, principalmente em cidade pequena. Eu mesmo, não recebo pessoas no meu escritório. Eu prefiro marcar num local onde a gente vai tomar um café diferente, vai bater um papo. Mas qual a estrutura que aquela padaria está te dando? Aí eu faço analogia com o Starbucks. Qual a experiência que você tem na Starbucks? Você paga 10, 15 reais num café fácil. Agora na padaria você vai pagar uns 50. Então essa questão de preço e valor tem muito a ver com o que você está proporcionando para o seu cliente. Se você não está conseguindo vender melhor o seu produto, tem muito a ver com a experiência, com a expectativa, com o que você está gerando no seu cliente. Então, relembrando que eu acho que é importante, as 5 dicas dessa nova ferramenta que nós desenvolvemos para o dia de hoje, os 5 Is do sucesso na experiência do cliente. Vamos lá, pessoal, vamos relembrar essas 5 fases que eu acho que é fundamental para nós finalizarmos a nossa live de hoje. Experiência que gera expectativa, que gera emoção, que gera engajamento e que vai gerar efeito. Qual é o efeito das suas práticas, das suas estratégias na mente do cliente? Pense sempre nisso. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Vamos divulgar as lives da semana que vem. Até amanhã. Fique ligado, vamos ter alguns convidados. Se você está curtindo, coloca aquele joinha. Se você quer fazer alguma pergunta, estamos aqui disponível, porque eu acredito muito nessa troca de experiência. E aí, pessoal? Tamo junto? Curtiu? Bacana! A turma toda tá curtindo. Priscila, Associação Comercial de Barbacena, um abraço a todos. A minha irmã Juliana está aqui com a gente, a turma da Dengo Cacau, muito obrigado. Mais quem está com a gente? O Neto está com a gente, muito obrigado. O Jonas está com a gente. A Amanda está com a gente. A minha mãe está aqui, obrigado pela audiência. Coisa boa demais. Te amo muito, mãe. Mas quem está aí, a turma toda está aí com a gente. Queria agradecer. Amanhã tem mais um bate-papo descolado com muitas dicas para o crescimento do seu negócio. É hora de ressignificarmos a nossa gestão. É hora de pensarmos diferente. É hora de buscarmos inovar para que a gente possa realmente conquistar novos objetivos, novos desafios, para que a gente possa superar esse momento tão complexo que todos nós estamos vivendo. Espero que vocês estejam gostando. Estamos aqui buscando compartilhar conhecimento. Não deixe de seguir e de compartilhar essa live com os amigos. Muito obrigado. Até amanhã, porque agora, pessoal, bora vender!